Hare Krishna. Bom dia a todos. Vamos então para uma leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 11, versos 16 e 17. Nishamya prestamayantam Vasudevo Mahamana Akruraschograsenascha Ramaschadbhuta Vibrama Pradyumnascharudeshnascha Sambhojam Bhavati Sutta Praharsha Vegocha Sita Shayana Santa Bhojana. A tradução é a seguinte: ao ouvir que o amadíssimo Krishna estava se aproximando de Dwarka Dhama, o magnânimo Vasudeva, Akrura, Ugrasena, Balarama, o sobre-humanamente poderoso, Pradyumna, Charudeshna e Samba, o filho de Jambavati, todos externamente felizes, abandonaram as atividades de descansar, sentar e comer. O significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada é o seguinte: Vasudeva, filho do rei Shurasena, esposo de Devaki e pai do Senhor Sri Krishna, é irmão de Kunti e pai de Subhadra. Subhadra era casada com seu primo Arjuna, e esse sistema ainda prevalece em algumas partes da Índia. Vasudeva era o ministro designado por Ugrasena, e mais tarde casou-se com 8 filhas do irmão de Ugrasena, Devaka. Devaki é apenas uma delas. Kamsa era seu cunhado, e Vasudeva aceitou voluntariamente ser posto na prisão por Kamsa, num acordo mútuo para salvar o 8º filho de Devaki. Isso ocorreu pela vontade de Krishna. Como tio materno dos Pandavas, ele participou ativamente do processo purificatório dos Pandavas. Ele enviou o sacerdote Kashyapa a Kshatrashlinga, Parvata, e este executou as funções. Quando Krishna apareceu dentro das grades da prisão de Kamsa, ele foi transferido por Vasudeva à casa de Nanda Maharaj, o pai adotivo de Krishna, em Gokula. Krishna desapareceu junto com Baladeva antes do desaparecimento de Vasudeva. E Arjuna, sobrinho de Vasudeva, encarregou-se da cerimônia fúnebre após o desaparecimento de Vasudeva. Akrura, o comandante em chefe da dinastia Vrishni e grande devoto do Senhor Krishna. Akrura obteve sucesso no serviço devocional ao Senhor simplesmente pelo processo de oferecer orações. Era esposo de Sutani, filha de Ahuka. Apoiou Arjuna quando Arjuna tomou Subhadra à força, pela vontade de Krishna. Tanto Krishna quanto Akrura foram ver Arjuna após seu exitoso rapto de Subhadra. Ambos presentearam dotes a Arjuna após este incidente. Akrura também esteve presente quando Abhimanyu, o filho de Subhadra, casou-se com Uttara, a mãe de Maharaj Parikshit. Ahuka, o sogro de Akrura, não estava em paz com Akrura, mas ambos eram devotos do Senhor. Ugrasena, um dos poderosos reis da dinastia Vrishni e primo de Maharaj Kunti Bhoja. Seu outro nome é Ahuka. Vasudeva era seu ministro,
e seu filho era o poderoso Kamsa. Este Kamsa aprisionou seu pai e tornou-se o rei de Mathura. Pela graça do Senhor Krishna e de seu irmão, o Senhor Baladeva, Kamsa foi morto e Ugrasena foi reinstalado no trono. Quando Shalva atacou a cidade de Dwarka, Ugrasena lutou muito valentemente, e rechaçou o inimigo. Ugrasena interrogou Naradaji sobre a divindade do Senhor Krishna. Quando a dinastia de Yadu estava por se extinguir, Ugrasena encarregou-se de cuidar do pedaço de ferro produzido no ventre de Samba. Ele cortou o ferro em pedaços e então os amassou e misturou a água do mar nas costas de Dwarka. Após isso, ele ordenou estado de sítio dentro da cidade de Dwarka e do reino. Ele obteve a salvação após a morte. Baladeva é o filho divino de Vasudeva com sua esposa Rohini. Também é conhecido como Rohinis Nandana, o amado filho de Rohini. Também foi confiado a Nanda Maharaj, juntamente com sua mãe Rohini, quando Vasudeva submeteu-se ao aprisionamento por acordo mútuo com Kamsa. Desse modo, Nanda Maharaj é pai adotivo de Baladeva, juntamente com o Senhor Krishna. O Senhor Krishna e o Senhor Baladeva eram companheiros constantes desde a infância, embora fossem irmãos adotivos. O Senhor Baladeva é a manifestação plenária da Suprema Personalidade de Deus, e por isso é tão bom e poderoso como o Senhor Krishna. Pertence ao Vishnu Tattva, o princípio do Supremo. Ele presenciou a cerimônia Swayamvara de Draupadi, juntamente com Sri Krishna. Quando Subhadra foi raptada por Arjuna através do plano organizado por Sri Krishna, Baladeva ficou muito irado com Arjuna e queria matá-lo imediatamente. Sri Krishna, para o benefício de seu querido amigo, caiu aos pés de lótus do Senhor Baladeva e implorou-lhe que não ficasse tão irado. Sri Baladeva ficou então satisfeito. Da mesma forma, certa vez, ele ficou muito irado com os Kauravas e quis atirar toda a cidade deles nas profundezas do Yamuna. Mas os Kauravas o satisfizeram, rendendo-se a seus divinos pés de lótus. Ele era, de fato, o 7º filho de Devaki, anterior ao nascimento do Senhor Krishna. Mas pela vontade do Senhor, ele foi transferido ao ventre de Rohini, para escapar da ira de Kamsa. Portanto, seu outro nome é Sankarshana, que também é a porção plenária de Sri Baladeva. Porque ele é tão poderoso como o Senhor Krishna e pode conceder poder espiritual aos devotos, ele é conhecido, portanto, como Baladeva. Nos Vedas também se estabelece que ninguém pode conhecer o Senhor Supremo sem ser favorecido por Baladeva. Bala significa força espiritual e não física. Algumas pessoas menos inteligentes interpretam Bala como a força do corpo, mas ninguém pode ter compreensão espiritual pela força física. A força física termina com o término do corpo físico, mas a força espiritual acompanha a alma espiritual até a próxima transmigração. Portanto, a força obtida de Baladeva nunca é desperdiçada. Esta força é eterna e, por conseguinte, Baladeva é o mestre espiritual original de todos os devotos. Shri Baladeva também era um colega de classe do Senhor Sri Krishna como discípulo de Sandipani Muni. Em sua infância, juntamente com Sri Krishna, ele matou muitos asuras
e especificamente ele matou Dhenukasura em Talavan. Durante a batalha de Kurukshetra, ele permaneceu neutro e tentou ao máximo evitar a luta. Era a favor de Duryodhana, mas ainda assim permaneceu neutro. Quando houve uma luta de massas entre Duryodhana e Bhimasena, ele estava presente no local. Ele ficou irado com Bhimasena quando este espancou Duryodhana na coxa ou abaixo da cintura e quis retaliar a ação ilícita. O Senhor Sri Krishna salvou Bhima de sua ira, mas ele logo deixou o lugar por estar desgostoso com Bhimasena. E após sua partida, Duryodhana caiu por terra para encontrar sua morte. O cerimonial fúnebre de Abhimanyu, o filho de Arjuna, foi executado por ele, uma vez que era o tio materno. Não era possível que a executasse algum dos Pandavas, que estavam todos dominados pelo pesar. Por fim, ele partiu deste mundo, produzindo uma grande serpente branca de sua boca, e então foi transportado para Sheshanaga, na forma de uma serpente. Pradyumna, a encarnação de Kamadeva, ou, de acordo com outros, encarnação de Sanat Kumara. Nascido como filho da personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, e Lakshmi Devi, Srimati Rukmini, a principal rainha de Dwarka. Foi um dos que foram congratular-se com Arjuna por ocasião de seu casamento com Subhadra. Foi um dos grandes generais que lutaram com Shalva, e enquanto lutava, ele tombou inconsciente no campo de batalha. Seu quadrigário trouxe-o de volta ao acampamento do campo de batalha, e por causa dessa ação, ele ficou muito desgostoso e censurou seu quadrigário. Contudo, ele lutou novamente com Shalva e saiu vitorioso. Ouviu de Narada-ji tudo sobre os diferentes semideuses. Ele é uma das 4 expansões plenárias do Senhor Sri Krishna. Ele é a terceira expansão. Perguntou a seu pai, Sri Krishna, sobre as glórias dos Brahmanas. Durante a guerra fratricida entre os descendentes de Yadu, ele morreu nas mãos de Bhoja, outro rei dos Vrishnis. Após sua morte, ele foi instalado em sua posição original. Charudeshana, outro filho do Senhor Sri Krishna e Rukmini Devi, também esteve presente durante a cerimônia Swayamvara de Draupadi. Era um grande guerreiro como seu pai e irmãos. Lutou com Vivinidhaka e o matou no combate. Samba, um dos grandes heróis da dinastia Yadu e filho do Senhor Sri Krishna com sua esposa Jambavati. Aprendeu com Arjuna a arte militar de atirar flechas e tornou-se membro do parlamento durante a época de Maharaj Yudhishthira. Esteve presente durante o Rajasuya Yagya de Maharaj Yudhishthira. Quando todos os Vrishnis estavam reunidos durante a ocasião do Prabhasa Yagya, suas gloriosas atividades foram narradas por Satyaki diante do Senhor Baladeva. Também esteve presente, junto com seu pai, o Senhor Sri Krishna, durante o Ashwamedha Yagya, executado por Yudhishthira. Seus irmãos o apresentaram diante de alguns rishis disfarçado de mulher grávida, e por brincadeira, ele perguntou aos rishis o que ele daria à luz. Os rishis responderam que ele daria à luz um pedaço de ferro, que seria a causa da guerra fratricida na família dos de Yadu. No dia seguinte, pela manhã, Samba deu à luz um grande pedaço de ferro, que foi confiado a Ugrasena para as providências necessárias. De fato, mais tarde, houve a predita guerra fratricida e Samba morreu nesta guerra. Assim, todos esses filhos do Senhor Krishna
Saíram de seus respectivos palácios e deixaram de lado todas as ocupações, incluindo o deitar, sentar e comer. Correram em direção de seu glorioso Pai. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Então aqui temos dois versos juntos do capítulo 11, que é intitulado A Entrada do Senhor Krishna em Dwarka. Krishna saiu de Dwarka para visitar Hastinapura, onde encontrar-se-ia, como de fato se encontrou, com os Kauravas e os Pandavas. Ali ele conheceu os Pandavas, desenvolveu uma relação de amizade íntima com Arjuna e tomou conhecimento das discussões em torno da legitimidade da sucessão ao reino original Kaurava. Krishna tentou, através de discussões diplomáticas, de contatos diplomáticos, ele tentou convencer Duryodhana e seu pai, Dhritarashtra, a evitarem a guerra. Porém, não foi bem sucedido. Isso tudo entre aspas, porque tudo estava dentro do próprio plano de Krishna, não é? A guerra não pôde ser evitada, então ocorreu a Batalha de Kurukshetra, e ao ocorrer a Batalha de Kurukshetra, Arjuna, que estava muito bem preparado antes, ficou afetado por seu estado mental de perplexidade e indaga a Krishna por tudo aquilo que acontecia dentro daquele contexto. Krishna, então, fala a Bhagavad Gita. Nós conhecemos bem essa parte porque é parte de um estudo diferente do Srimad Bhagavatam, um estudo minucioso que todos nós fomos orientados por Prabhupada para estudar e que Prabhupada teve o cuidado de produzir bons significados para nosso entendimento. Mas, depois da Batalha de Kurukshetra, Krishna sai de Hastinapura de volta a Dwarka. Aí ele entra na quadriga, ele está acompanhado por Arjuna, e ele entra na quadriga para se afastar, é abordado pela rainha Kunti, que fala as famosas orações da rainha Kunti, é abordado por Uttara, que está grávida e é viúva de Abhimanyu, também fala com ela, fala com muitas outras pessoas e se dirige a Dwarka. Aqui ele já está prestes a entrar em Dwarka. O que ele faz? Ele toca a sua concha Panchajanya, que é conhecida, e o som da concha trouxe muita alegria. O Bhagavatam descreve poeticamente que trouxe de volta o ar vital dos habitantes de Dwarka. E assim os cidadãos comuns saem às ruas, abordam Krishna com orações muito belas, que já foram faladas aqui nesse capítulo, e Krishna vai se aproximando e vendo as casas das famílias, todas com símbolos muito auspiciosos. Krishna, então, se aproxima do seu palácio e é recebido por essas pessoas que aqui são descritas. O verso descreve a atitude mental que essas pessoas tão importantes tiveram ao tomar conhecimento da chegada de Krishna a Dwarka. Olhem outra vez o que os dois versos 16 e 17 falam sobre isso. Os dois versos 16 e 17 dizem: ao ouvir que o amadíssimo Krishna estava se aproximando de Dwarka Dhama, o magnânimo Vasudeva, nosso conhecido, Akrura, também conhecido, Ugrasena,
que nós sabemos ser o pai de Kamsa, que foi preso por Kamsa para que Kamsa pudesse chegar ao trono. Balarama, também nosso conhecido dos passatempos infantis de Krishna em Gokula. Pradyumna, que conhecemos como uma das 4 expansões primárias de Krishna. Charudeshna, filho de Krishna, e Samba, filho de Krishna também. Então, aqui diz que todos extremamente felizes abandonaram as atividades de descansar, sentar e comer. Ou seja, pararam tudo. Pararam tudo. Pararam tudo e correram ao encontro de Krishna. As almas espirituais encontram plena satisfação quando vão ao encontro de Krishna. Porém, elas não sabem o caminho. Elas precisam de ajuda, precisam de orientação, e a orientação mais adequada para a era atual é a orientação dada por Srila Prabhupada, que é o mestre espiritual que nos acolhe e nos conduz a Krishna. Aqui nós vemos a descrição de várias personalidades com muitos detalhes. Prabhupada cuidou de apresentar muitos detalhes aqui para a nossa cultura, para a nossa compreensão. São partes dos passatempos de Krishna nesse planeta. Existem outros passatempos de Krishna, existem passatempos muito confidenciais de Krishna, desde o seu nascimento. O primeiro aspecto confidencial do aparecimento de Krishna é que ele aparece no palácio de Kamsa, na prisão do palácio de Kamsa, e é transferido para Gokula, para a casa de Yashoda e Nanda Maharaj, e esse foi um tema confidencial. Então, uma atividade confidencial de Krishna. Depois ele cresce em Vrindavana como um menino vaqueiro, um Gopala, e antes disso um Vatsapala. Ele é criado assim, nesse ambiente. Depois ele passa para a fase em que, com as suas amigas, ele começa a se associar na calada da noite, dançando com ela nos bosques de Vrindavana. E assim, é outra etapa de passatempos muito, mas muito confidenciais. Esses são os mais confidenciais. Então, Krishna vai para Mathura, salva Ugrasena da prisão, depois de derrotar Kamsa e destronar Kamsa, que estava ilegitimamente no poder, porque o seu pai estava vivo. Ele prendeu Ugrasena para poder tomar o reino e dirigir ao gosto dele. Ugrasena é outra vez colocado no reino, e Krishna no trono, né, e toma o reino, e Krishna segue o seu caminho para Dwarka. A Krishna conquista Dwarka, se casa com muitas esposas, se estabelece em Dwarka. Depois de estabelecido em Dwarka, com filhos crescidos, com um bom tempo se dedicando ao projeto de Dwarka, Krishna então vai a Hastinapura. E quando ele chega a Hastinapura, eu já falei no começo dessa palestra agora. Então, aqui se descreve como personalidades como Vasudeva, um homem de caráter nobre, que tinha muitas esposas, né? 8 esposas. Uma delas era Rohini, que ficou aos cuidados de Nanda Maharaj enquanto ele estava preso. A outra era Devaki, que se tornou a mãe de Krishna e quem ele acompanhou na prisão, não é? Ele acompanhou Devaki na prisão, viu os seus 6 filhos serem mortos pelo malvado Kamsa, depois viu o seu 7º filho ser transferido por uma engenharia genética de alta tecnologia
ser transferido do ventre de Devaki para o ventre de Rohini e ser criado como filho adotivo de Nanda Maharaj. E assim, ele vê tudo isso, depois ele vê que Krishna derrota Kamsa também. Krishna, já perto dos 15 anos de idade, derrota Kamsa e vai, então, para a caminho de Dwarka. E aí Krishna se estabelece em Dwarka. E ao se estabelecer em Dwarka, também já falei, agora é um momento importante de Krishna retornando a Dwarka depois da visita a Hastinapura e descrevendo como pessoas tão importantes como essas que foram faladas aqui, Vasudeva e Pradyumna, vou até ler de novo, Charudeshana, Krura, Ugrasena, Balarama, que estavam em Dwarka, deixaram tudo para receber Krishna. Essa é a experiência que temos hoje da descrição aqui do Bhagavatam, com detalhes dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, para a nossa reflexão e sabedoria. Obrigado a todos vocês pela experiência. Mais uma vez, muito obrigado à equipe da TV Mayapur em português. É sempre muito bom poder estar aqui com vocês. Hare Krishna. Talvez tenham alguma pergunta e o Prabhu Chaitanya Gosai vai me auxiliar a apresentar. Interessante, podemos pensar assim, sim, mas Prabhupada, quando explica com todos os detalhes e quando ele explica nos seus significados, ele tem o interesse de nos dar o conhecimento certo, adequado, com o qual nós podemos nos fixar em consciência de serviço devocional para a prática do nosso serviço devocional a Krishna. Então, Prabhupada cuida da nossa cultura espiritual para que, com conhecimento espiritual, possamos nos estabilizar em serviço devocional. Então, a última pergunta que vimos aí agora, podemos tirar muitas lições, mas a principal lição é a devoção a Krishna. A prioridade que um devoto puro de Krishna dá a estar com Krishna, mesmo com seu desconforto. Aqui diz que todas essas pessoas deixaram de comer, de sentar e de descansar para poder ver Krishna. Então, esse é o treinamento que nós fazemos com o Sadhana Bhakti que o templo nos oferece, para dar prioridade à nossa relação com Krishna. Todas essas pessoas deram prioridade a seu contato com Krishna, independente de necessitar comer, de necessitar descansar ou de necessitar ficar sentado. Eles tomaram uma atitude proativa de correr até Krishna. Por que existem os demônios como Kamsa? Porque é parte do mundo material. No mundo material, nós sempre vamos ter essas forças negativas. Se diz que em épocas passadas, os demônios viviam em universos diferentes. Depois, passaram a viver em épocas mais recentes, nos mesmos universos, planetas. E, atualmente, eles vivem dentro de nós. Então, nós temos um demôniozinho pequeno dentro de nós. Então, nós precisamos combater um ou vários demôniozinhos. Nós precisamos combater isso com a arma do conhecimento, como Krishna diz a Arjuna no Bhagavad Gita, que com a arma do conhecimento deve-se lutar. Então, devemos lutar com a arma do conhecimento obtido através das escrituras, com comentários
de Srila Prabhupada. Agradeço muito a todos que participaram e que vão participar da gravação. Agradeço ao Chaitanya Gosai por sua atitude sempre amável de me auxiliar aqui. E agradeço mais uma vez aos líderes da TV Mayapur Português. Hare Krishna. Já, Todas as glórias do Prabhupada.